Oi, som, som. Oi, som, som. Oi, gente. Vocês acreditam que eu fiz o vídeo aqui? Tava gravando, tava dando a monitoria. E aí, não estava gravando, então eu vou novamente repetir tudo, tá? Vamos lá. Haja garganta. Nossa aula hoje vai ser sobre o ameloblastoma, que é um tipo de tumor odontogênico de origem epitélio odontogênico, tá bom? E aí, o que é que vocês têm que saber, né? De forma geral, vocês devem entender que os tumores odontogênicos, alguns têm uma dificuldade no processo de diagnóstico, por se apresentarem semelhante a alguns tipos de cisto. Deixa eu ver só se está gravando, gente, pelo amor de Deus. Tá. Por se apresentarem semelhantes a alguns cistos, ou por terem características semelhantes a tumores também. Então, são lesões de difícil diagnóstico que você tem que sentar, pensar, certo? Fazer uma biópsia incisional como conduta inicial e entender também as características dessas lesões. Os tumores odontogênicos, de forma gerais, eles podem ter origens diferentes, como o odontogênico, ectomesenquimal, ou esse tumor ele pode ter origem tanto do epitélio odontogênico quanto do ectomesênquima, certo? E aí vocês precisam ir para a prova sabendo essa classificação, sabendo o que é que o ameloblastoma é, o que é que o odontoma é de origem, o que é que o mixoma, o que é que o TOA, né, qual a origem deles, porque pode ter alguma questão, algum item classificando o ameloblastoma como tumor de origem ectomesenquimal e vocês devem saber que isso é errado, tá? Então a gente tem três classificações. A gente tem os tumores maxilares de epitélio odontogênico, o ameloblastoma e o TOA. Tumores maxilares de origem mista, como o odontoma e o fibroma sarcoma ameloblástico, que vocês não viram, vocês viram apenas o odontoma, que é o tumor mais comum. Os tumores maxilares de origem ectomesenquimal, que é o mixoma, e o cementoblastoma, tá bom? Então vocês precisam ir para a prova entendendo essas três classificações. O ameloblastoma, ele tem diversas teorias de surgimento, mas as mais aceitas são restos da lâmina dentária daquele paciente, o órgão do esmalte de desenvolvimento ou um revestimento epitelial de um cisto, né? Tem essa origem desse revestimento epitelial que é incomum. O mais aceito é mesmo esse resto da lâmina dentária, tá? E aí, como característica principal que vocês devem entender do ameloblastoma é que não existe uma participação do ectomesênquima. O ameloblastoma ele tem origem apenas do tecido epitelial odontogênico. Tem uma prevalência relativa, a soma de todos os outros tumores, exceto o odontoma. O odontoma ele é o tumor mais comum, certo? Tem um crescimento benigno, tá bom, gente? Porém, é localmente agressivo. Como assim, João? Você acabou de dizer que essa lesão é benigna. Porém, ela é localmente agressiva. Por quê? Porque esse ameloblastoma ele pode causar problemas sérios nessa localização que ele se encontra, como, por exemplo, reabsorções radiculares, reabsorções ósseas, abalamento da cortical vestibular e lingual desse paciente, que pode ser observado nas radiografias, deslocamento dentário, esse dente pode ser deslocado por conta do tumor. Mas é um crescimento lento e também esse paciente não sente nada geralmente, tá? Mesmo com aqueles ameloblastomas gigantes, o paciente não sente nada. E o ameloblastoma ele pode apresentar diferentes variações clínicas, como o ameloblastoma sólido, unilocular ou unicístico e o periférico, tendo o ameloblastoma sólido ou convencional ou multicístico o mais comum, certo, gente? Com 86% de prevalência. O padrão multicístico ele afeta uma ampla faixa etária, é o mais comum, mas principalmente afeta pacientes da década de vida à sétima década de vida. Tem uma discreta predileção pelo sexo masculino e observaram em estudos que também tem uma discreta predileção pela raça negra, tá bom, gente? A localização do ameloblastoma multicístico é mais comum em região posterior de mandíbula, assim como o ameloblastoma unicístico, tá bom? E como características radiográficas do ameloblastoma multicístico, essa é uma lesão radiolúcida e multilocular, apresentando-se múltiplos lóculos, certo? Como vocês observam nessa foto, como aspectos de bolhas de sabão, quando esses lóculos eles são maiores, e como favos de mel, quando esses lóculos eles são menores, tá bom? Mostra-se também no ameloblastoma multicístico reabsorção de raízes de dentes associadas a essas lesões, que é chamado de reabsorção em lâmina de faca, tá bom? E também é observado no ameloblastoma multicístico uma expansão cortical, margens irregulares e pode se apresentar em um padrão unilocular, mas em estágios iniciais, tá bom, gente? Mas a principal característica é lóculos em favos de mel, né? Múltiplos lóculos, região radiolúcida com múltiplos lóculos, multilocular, com características de favos de mel ou bolhas de sabão, pode ter expansão cortical e reabsorção radicular em lâmina de faca, que é uma característica muito importante do ameloblastoma.
Como padrões histopatológicos do ameloblastoma multicístico, eu tenho o folicular, que é o mais comum, apresentando-se como ninhos que lembram o órgão do esmalte, tá bom, gente? Apresentou também, ó, vocês observam esse ninho aqui, essa ilha tumoral, com tecido epitelial com polaridade invertida, são células colunares com polaridade invertida, e no centro eu tenho algo que lembra ali um retículo estrelado, que é esse tecido frouxo, nessa organização frouxa. Já o ameloblastoma plexiforme, eu vou apresentar longos cordões anastomosados, ó. São ilhas tumorais que elas se ligam, ó, são anastomosadas, certo? Então, é uma característica bem comum ter essa ligação, é como se fosse vários troncos de árvores ligados uns aos outros. Eu tenho um padrão acantomatoso quando existe uma metaplasia escamosa, né, uma mudança desse tecido epitelial e se assemelha bastante com o SEC, por justamente ter uma produção de ceratina, aparecimento de pérola de ceratina, como vocês estão vendo na foto, né? Então a gente já desconfia de um carcinoma espinocelular. E o padrão de hemosplásticos, que são pequenas ilhas e cordões de epitélio odontogênico, onde está relacionado principalmente a ameloblastomas clinicamente achados em região anterior de maxila, tá bom? Que é uma característica do desmoplásio. E, João, qual o tratamento do ameloblastoma multicístico? O tratamento do ameloblastoma multicístico geralmente não é feito apenas com enucleação, como a gente observa nos cistos. Geralmente é feito em ressecção em bloco, tá? A gente geralmente retira o pedaço ali da mandíbula do paciente mesmo. Por quê? Porque o ameloblastoma multicístico ele é localmente invasivo. Como assim? A lesão ela não vai até onde a gente observa clinicamente e ela também não vai até onde a gente observa radiograficamente, certo? Então, geralmente, o cirurgião dentista ele vai retirar parte ali da mandíbula do paciente. Deixa eu ver se tá gravando ainda. Tô com trauma. Tá. Geralmente, o cirurgião dentista ele vai retirar. O cirurgião dentista não, né? O cirurgião de cabeça e pescoço. Ele vai retirar a parte da mandíbula do paciente justamente para tirar essa parte do osso adjacente que está infectado e evitar recidivas, certo? É realizado a gente o próprio processo de documentação, diagnósticos diferenciais e alguns pacientes podem perder a metade da mandíbula. Já o ameloblastoma multicístico, ele é um padrão, né, que também é observado um crescimento lento e assintomático. Tem uma região comum com o ameloblastoma multicístico, que é a região posterior de mandíbula. E tem como diagnóstico diferencial o cisto dentígero, né? A gente entende que o cisto dentígero é o cisto mais comum e tem esse padrão unilocular também, radiograficamente vocês vão ver que parece muito. Então, como eu falei, ó, é uma região unilocular, bem delimitada, assim como o cisto dentígero, tá bom, gente? Porém, no ameloblastoma a gente observa uma expansão e perfuração da cortical, tá? Como eu falei pra vocês, é localmente agressivo e um deslocamento e reabsorção de dentes. Os padrões histopatológicos do ameloblastoma multicístico é o luminal, quando o tumor está em periferia da lesão, está ali percorrendo a periferia da lesão. Intraluminal, quando aquele epitélio tumoral ameloblástico está invadindo o lúmen do cisto. E o mural, que é o pior prognóstico, né, que o paciente apresenta o pior prognóstico, é quando a lesão ela invade o muro, vamos dizer assim, né, a cápsula da lesão. Então, o padrão luminal é quando essas células epiteliais elas estão sobreadjacentes ali o tecido que percorre o lúmen do tumor, tá bom, gente? Eles não estão invadindo, a célula tumoral está percorrendo ali, está sobreadjacente ao epitélio, ao redor desse lúmen. O intraluminal é quando esses nódulos ameloblásticos eles começam a invadir o lúmen cístico e geralmente esse padrão está associado a algum processo inflamatório. Como vocês observam na foto, deixa eu colocar aqui. Esse tecido tumoral ele já está invadindo o lúmen da célula, ele não está mais sobreadjacente, ele está invadindo o lúmen, essa luz do tumor, dessa cavidade cística. O mural é um padrão mais agressivo, tá bom, gente? Por quê, João? Porque ele invade um tecido mais longe, um tecido mais profundo, que é a cápsula fibrosa, certo? Que está ali para proteger, né, a região de lúmen. Porém, esse tecido ele consegue alcançar esse tecido mais profundo e, portanto, o tratamento é de pior, né, de pior prognóstico, porque além de fazer a enucleação desse tumor, eu tenho que retirar parte maior do meu tecido, parte daquele tecido que está ao redor, adjacente. Então, como eu falei para vocês, o tratamento é uma incisão cirúrgica simples,
com enucleação geralmente associada ao padrão luminal e intraluminal, tá bom? Então a gente resolve com enucleação mais osteotomia, tá bom? Que é retirar parte do osso adjacente para evitar recidiva. Porém, quando a gente tem um padrão mural, que é um padrão de uma invasão mais profunda, que afeta a cápsula fibrosa do paciente, eu tenho o mesmo tratamento do ameloblastoma multicístico, tá bom, gente? Já o ameloblastoma periférico, ele é mais raro, tá, gente? Ele acontece em 1% das vezes. É um ameloblastoma que acontece em tecido mole, certo? Tecido gengival ou mucosa jugal. Ele é descrito caracteristicamente, clinicamente, né, como característica clínica, parecido com fibroma ou um granuloma piogênico com a lesão periférica de células gigantes, tá? Tem um epitélio semelhante ao ameloblastoma sólido, folicular ou plexiforme, e o tratamento é feito apenas com incisão cirúrgica simples, com uma taxa de recidiva de 20 a 25%. Essas são as minhas referências. Muito obrigado.